Boa tarde, pessoal, tudo bom? Paz do Senhor. Eu vim para fazer o meu quarto devocional. Estou muito contente porque eu estou gostando, estou aprendendo muito. E o meu devocional hoje, eu prometo, vai ser curtinho. O devocional hoje é sobre oração. Fica lá em 1 Tessalonicenses 5,17, um versículo que a gente conhece muito, que é orar e sem cessar. Orar sem cessar. É orar o tempo todo mesmo. É orar. Muitas pessoas falam assim, mas eu não sei orar. A oração é uma conversa com o nosso Deus. Se a gente está lavando louça, a gente está falando com Deus. Se a gente está no banheiro, a gente está falando com Deus. Se a gente está indo na rua, no mercado, onde for, em todo momento a gente está falando com Deus. Isso é uma oração, né? Muitas pessoas acham que para orar tem que fazer aquela oração padrão, mas não é necessário. A oração é uma conversa que você tem com o seu Deus, como se você estivesse conversando com alguém. E eu escrevi uma coisa muito interessante e eu queria compartilhar com vocês. Se eu puder te dar um conselho, seria esse: ore. Ore sempre e ore muito. Ore em casa, ore na igreja, ore na rua, ore no trabalho. E ore até quando for na casa dos outros. Você não tem noção do mal que te cerca e do mal que te desejam. Tem gente que torce para você não acordar amanhã. Tem gente que tem inveja do seu cabelo, do seu corpo, do seu trabalho, do seu sorriso, do seu jeito, da forma que as pessoas te tratam e até do seu coração. Se blinde em oração. Enquanto você corre para fazer o bem, tem alguém te desejando mal, e tem mesmo. Sempre tem alguém que se incomoda com a tua simplicidade. Sempre tem alguém que se incomoda com o seu jeitinho meigo de ser. Então você tem que estar em constante oração, pedindo a Deus para te guardar, para te proteger, se revestindo das armaduras espirituais contra todo dardo inflamado do maligno, toda seta que vem. Muitas pessoas observam você passar e só Deus sabe o que é que elas estão pensando a seu respeito. Além de te proteger, a oração traz intimidade e constância para você. Através da oração você cria um relacionamento íntimo com Deus. Você adora e a oração ainda produz renovação mental. Substitui pensamentos ruins pela paz do Espírito Santo. Eu posso falar isso porque a minha vida mudou muito quando eu comecei a fazer práticas de oração. E a cada dia eu tenho melhorado a minha oração, né? Antes eu ficava assim, meu Deus, não quero orar repetidamente, mas eu não sei como que eu oro. Também não quero me prolongar muito, eu quero ser precisa muitas das vezes quando você está orando por alguém, ou você está orando na igreja, ou você está assim, tipo, vai visitar alguém, alguém pede uma oração, não pode demorar muito, não pode ser 1, 2 horas de oração, tem que ser uma oração eficiente. E a minha vida mudou muito conforme eu fui praticando a oração, porque enquanto eu oro, Deus trabalha primeiro em mim. Enquanto eu oro, Ele me liberta de tudo aquilo que eu nem imagino que impede o agir dele na minha vida. A oração, ela tem muito poder. A gente não faz ideia do poder da oração. Enquanto nós estamos orando, Deus está indo onde a gente não pode. Deus está libertando os nossos, está dando livramento. Deus está está operando milagres. Deus está indo lá naquele lugar onde não tem condições de você ir. A oração faz isso acontecer. E a gente nunca deve desistir, parar de orar pelos nossos. Porque Deus ele tem todo o poder para poder mudar a situação. E você deve orar sempre, orar pelas lutas, sim, para que Deus entre com providência, para que Deus te ajude a sair dela. Orar pela vida, agradecer pelo dia de hoje, por ter acordado, porque tem pessoas que nem conseguiram acordar. Você deve orar por socorro no momento de aflição. Senhor, me ajuda, me acode, me socorre. Você ora pela sua família, porque a família, ela é a parte principal. E quantas famílias
o inimigo tem destruído, né? Então a gente deve sim orar constantemente pela nossa família, para que Deus guarde, para que Deus entre com a providência, para que Deus ele faça o mover dele, trazendo de volta aqueles que estão afastados, libertando aqueles que ainda não aceitaram Jesus, restaurando casamentos. Quantos casamentos destruídos, quantos casamentos precisando de algo do Senhor, de um milagre. Então a oração tem poder para isso. Eu digo porque eu sei o que Deus fez na minha vida e no meu casamento. Então é por isso que eu digo, não canse de orar. Tá difícil? Ora mesmo assim. Porque Deus ele está trabalhando. Ainda que os seus olhos carnais não vejam, Deus está trabalhando. Você também deve orar por gratidão. Independente da situação que você esteja passando, você ora agradecendo: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença em minha vida. Muito obrigado pelo ar que eu respiro. Muito obrigado porque eu estou de pé. Muito obrigado pela roupa que eu estou vestindo, pelo alimento que eu comi esse dia. Porque tem muitas pessoas passando por situações muito piores. E se você for olhar nas reportagens, pessoas lá do outro lado do mundo passando por grandes necessidades, mas nem a sentir o sorriso do rosto. Então a gente tem que aprender a ser grata e agradecer a Deus por tudo, tudo mesmo. Não espere melhorar para orar. Ore para que tudo melhore. Olha que interessante. É muito fácil você esperar uma situação melhorar para você orar, mas enquanto não melhora, o que acontece se você não orar? Você se desespera, você não vê saída. Mas quando você dobra o seu joelho e ora para que Deus possa fazer com que melhore a situação, você fica tranquilo, porque sabe que Deus está agindo. Mantenha uma conexão constante, não apenas nos pedidos, mas principalmente na adoração. Adore a Deus em oração. Você começa e termina o seu dia na presença do Senhor. E que Deus possa falar fortemente ao seu coração. Não deixe de orar, é um despertamento. É a palavra do Senhor quem está falando. Orai sem cessar. Ore e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, amém? E assim eu encerro esse devocional hoje. Fiquem na paz do Senhor. Boa tarde. Tchau, tchau.